Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça. Estamos aqui hoje à tarde em Tua presença e no Teu Espírito. E desejamos, Pai, transbordar a forte convicção do entendimento daquilo que Tu queres para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, muito obrigado pelo carinho. Glória a Deus. Maravilha. E daí? Tudo certinho aí? Rec? Show. Amém. Minutinho. É importante a gente registrar tudo isso, porque depois o pessoal pode acompanhar na velocidade que quiser, né? Olha só, gente, eu quero já abrir o coração com vocês e dizer uma coisa. Eu não estava me programando para falar sobre esse assunto que eu vou falar com vocês aqui hoje à tarde. Eu acho melhor não colocar isso, é muito perigoso. No chão é melhor, porque no chão não passa. Que eu posso derrubar, eu digo por experiência própria. Parece impossível, não? Um negócio tão distante. Acredite em mim. Eu aceito. Já abertinha. Viu? Obrigado. O senhor já é casado? Sim. Que Deus te dê uma esposa cada vez melhor. Viu? A mesma. Esse ano, 28 anos. Melhorada. Porque hoje em dia a gente não pode dar lugar nem ao diabo nem aos irmãos, né? A gente fala uma coisa e o pessoal entende tudo errado. Obrigado. Gente, olha só. Eu não estava pensando em falar sobre esse assunto. Realmente, eu fui surpreendido por uma incumbência no meu coração para tratar sobre isso. Para alguns de vocês, vai parecer que não tem absolutamente nada a ver com escatologia, mas tem. De fato, eu costumo dizer que quando as pessoas estudam apenas sobre escatologia, elas acabam não sabendo como falar apropriadamente sobre escatologia. Existem muitos elementos interligados que precisam ser corretamente compreendidos para que nós não confundamos as coisas. E vocês vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer com isso à medida que a gente estiver aqui abrindo os textos e falando sobre o assunto que eu quero falar. Mas já para exemplificar, trazendo a introdução, eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 24. Mateus 24 é um texto importantíssimo em relação à escatologia. É um dos textos mais longos de Jesus Cristo falando sobre profecia. E a gente não vai fazer uma exposição de Mateus 24 versículo por versículo nesse momento, tá? Mas eu quero apenas usar os versículos 29, 30 e 31 como introdução para o que eu quero falar com vocês hoje à tarde. É uma passagem conhecida e é motivo de disputa entre muitos irmãos pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. O texto diz assim, isso é Jesus falando, e ele fala: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando ele fala de uma a outra extremidade dos céus, ele está falando sobre todos os lugares na terra. Ele está falando sobre todo o espaço sobre a terra, tá? Ele não está falando sobre arrebatamento. Algumas pessoas às vezes se confundem quando vem a expressão de uma a outra extremidade dos céus. A gente precisa entender que o povo antigo acreditava que o firmamento era uma espécie de domo que tocava a terra em todos os cantos da superfície terrena. Então, de uma a outra extremidade dos céus seria de uma ponta a outra da terra, porque o céu estaria tocando na terra de uma ponta a outra. Então ele está falando sobre um recolhimento dos escolhidos de uma a outra ponta da terra. É simplesmente isso. Agora, esse texto normalmente é confundido não apenas pelos colegas pós-tribulacionistas, como por outros segmentos também, e eles acham que Jesus estaria aqui falando do arrebatamento. Eu penso que não, e eu vou já explicar o porquê, e vou dizer para vocês a razão do porquê eu usei esse texto como introdução. A questão é que às vezes nós não sabemos discernir bem os textos que se referem a determinados grupos de pessoas. Eu acho que a palavra escolhidos, por ter aparecido aqui, ela gera essa confusão, porque hoje em dia, na nova aliança, claro, nós nos apropriamos dos valores espirituais dos judeus, e é por isso que no Novo Testamento, na nova aliança, epístolas escritas à igreja
tratam o povo que nasceu de novo como escolhidos. Mas você tem que entender que a origem desses termos, santos, eleitos, escolhidos, povo de Deus e por aí vai, são todos de origem judaica. O seu contexto inicial e original, dentro da literatura hebraica profética, no Antigo Testamento, todos esses textos se referem ao povo de Israel. É claro que existem aplicações para nós na Nova Aliança, mas dentro do seu próprio contexto. E é por falta da compreensão dessa divisão da humanidade nesses três grupos de pessoas que às vezes nós nos confundimos. E Paulo, ele deixa isso muito claro, embora eu vá citar apenas um versículo, porque a gente tem muita coisa para ver, mas você vai encontrar essa máxima, essa tônica em todos os textos de Paulo, de uma ponta a outra, até por causa das características do ministério de Paulo, porque ele foi chamado para pregar e ensinar para judeus e para gentios. Você vai ver Paulo falando sobre os dois grupos e distinguindo cada um deles. Mas, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 32, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte, 1 Coríntios 10, 32. Eita, já deu errado aqui, peraí gente, deixa eu abrir. 1 Coríntios, vocês acharam a passagem? Está aberta aí atrás? Tá, então só falta eu, né? 1 Coríntios 10, 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Observe que Paulo aqui escrevendo a igreja de Corinto, né? O Senhor Jesus Cristo já subiu ao céu, o Espírito Santo já veio, a igreja já nasceu, e aí ele faz uma distinção entre três grupos de pessoas. Ele fala dos judeus, dos gentios e da igreja de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Judeus, gentios e a igreja. O que significa isso? Judeu é aquele que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, independente dele ser crente em Cristo ou não, independente dele ter nascido de novo, independente dele agora, depois de crente, fazer parte da igreja. Judeu é o descendente, fisicamente falando, humanamente falando, o descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Quem é gentil? Todo o resto do mundo sobre a terra. Não é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, está dentro do grupo dos gentios. Agora, quem faz parte da igreja? A igreja é constituída por quem? Por judeus, por gentios? Por ambos, desde que sejam convertidos. Então, a igreja de Cristo é formada por judeus crentes e por gentios crentes. Quantos compreendem isso? É simples. Judeus crentes fazem parte da igreja, gentios que se convertem fazem parte da igreja. Eu sei que no desenvolvimento da história cristã, a gente sabe que no começo das coisas, nos primórdios, a igreja primitiva era formada massivamente por judeus. Inclusive o cristianismo era considerado de certa forma como uma seita judaica, né? A seita dos nazarenos, a seita do caminho, mas uma seita caracteristicamente judaica. Tanto que os próprios crentes judeus se escandalizaram quando gentios incircuncisos, que não guardavam o sábado, que não estavam debaixo da lei de Moisés, não eram prosélitos do judaísmo, começaram a nascer de novo, confessando Jesus como Senhor, sendo batizados com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Os próprios judeus não sabiam o que fazer. Tanto é, a gente conhece bem, que vai surgir uma espécie de disputa que vai perdurar por anos entre alguns judeus convertidos da Judéia que vão perturbar as igrejas dos gentios levantadas por Paulo. Eles vão chegar nas igrejas sem autorização oficial por parte das colunas da igreja em Jerusalém para dizer aos gentios convertidos que se eles não guardarem o sábado, não se circuncidarem, não seguirem a regra dietética dos judeus, se não tocar o berrante de boi de Israel dentro da congregação, ninguém vai ser salvo. Vocês conhecem a história? Sim ou não? Agora, quando um gentio crê em Jesus, que ele se converte e faz parte da igreja, ele não vira judeu. Eu sei que é simples a declaração, mas é o ponto-chave do que a gente vai tratar aqui hoje à tarde. Porque sem compreender isso apropriadamente, vamos confundir, que eu penso que é exatamente o que alguns dos nossos colegas pós-tribulacionistas estão fazendo. A gente vai confundir textos da Bíblia que falam sobre a tribulação como uma promessa de juízo retributiva da parte de Deus para o povo de Israel. Muito obrigado pelo entusiasmo. É a falta de compreensão disso que nos faz perder a noção do que a gente está falando. E à medida que estivermos conversando aqui, eu vou mostrar com mais calma para vocês, tá? Eu sei que eu falo rápido, gente, por favor, não me olhe assim.
Mas você tem que pensar do lado positivo, porque meus cultos são os melhores custo-benefício da cidade. Você vem para assistir 1 hora, sai com 2, né? Agora, Mateus 24, 29 a 31, não está falando do arrebatamento? Obviamente que não. Será que eu estou dizendo que Mateus 24 não fala do arrebatamento em momento nenhum? Eu não disse isso. Inclusive, na minha primeira fala aqui, eu disse que creio. E eu faço parte daquele grupo seleto de pré-tribulacionistas que acredita que há arrebatamento pré-tribulacional em Mateus capítulo 24. Mas não dá para pregar a Bíblia toda numa tarde só. Amém, gente? Agora, esses versículos que nós lemos não estão falando, no meu entendimento, no meu ponto de vista, vou explicar por quê. Não estão falando do arrebatamento. Não é porque a palavra escolhidos apareceu aqui que seja uma referência direta à igreja, ainda que nas epístolas do Novo Testamento a palavra seja usada para se referir a este povo, mesmo gentil, que nasceu de novo. Mas a palavra tem que ser entendida dentro do seu contexto imediato, do seu contexto específico. Ora, se você abrisse, a gente não vai fazer isso, mas vocês devem lembrar, se você abrisse um pouco mais aqui, Mateus 24, em alguns versículos anteriores, você veria Jesus dando recomendações específicas ao povo judeu. Ele fala que eles têm que orar para que a fuga deles não seja no sábado. Ele pede para eles orarem para que não seja no inverno, porque em Israel, eu sei que mais ao norte de Israel, mas até mesmo em Jerusalém, quando o inverno é muito rigoroso, eles não conseguem fazer mais nada porque cai muita neve. E a questão de orar para que não seja num sábado é exatamente pela mesma razão. Como é que dá para fugir para salvar a própria pele num dia de sábado, onde os judeus só podem caminhar 1 quilômetro? Você vai correr e parar e pronto, anticristo, agora não dá mais. Eu não sei se Jesus estava sendo sarcástico, né, usando aí, sei lá, um recurso de oratória. Olha para que não seja no sábado, né? Mas o fato é que ele está falando de coisas características do povo judeu. Ele fala do inverno, ele fala do sábado, ele fala do eirado, uma construção característica da terra ali de Israel. Ele diz inclusive que quando o abominável da desolação estiver no lugar santo. Onde é o lugar santo, gente? Pega o mapa do mundo nos dispositivos eletrônicos de hoje em dia, faz aquele movimento de pinça, você vai parar em Israel. Faz outro movimento de pinça, você vai parar em Jerusalém. Faz outro movimento de pinça, você vai parar na Judéia. Outro movimento de pinça, vai lá para o Monte Moriá, que é o monte do templo. Quando o templo está de pé, faz outro movimento de pinça, aí você parar no santo lugar, e mais um, você para no santo dos santos. Esse é o santo lugar, que é por isso que ele diz, quando pois virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem estiver na Judéia, quem estiver onde? Em Roma, no Rio de Janeiro. Vamos lá, gente, cadê as respostas? Não. Quem estiver na Judéia, fuja. Por que quando o abominável da desolação invadiu o lugar santo, quem estiver na Judéia deve fugir? Porque o lugar santo fica na Judéia. Judéia contém o lugar santo, é uma posição geográfica específica. Essa palavra não deve ser alegorizada. E muita gente tem saído da verdade explícita da Bíblia procurando um suposto significado mais profundo. Que é por isso que perdem a bênção, confundem as coisas e acabam interpretando tudo errado. Quantos estão me acompanhando? Então ele está falando sobre os judeus. Ele está falando sobre o futuro ataque previsto pelas profecias judaicas ao povo judeu, à terra de Israel. Jesus inclusive menciona as declarações proféticas do livro de Daniel. Ele diz, como disse o profeta Daniel, falando do abominável da desolação que invadirá em determinado momento o lugar santo. Tá, mas por que ele diz que os escolhidos serão recolhidos? Porque esta é uma promessa recorrente em todo o Antigo Testamento e em partes do Novo Testamento sobre o que Deus haveria de fazer com o povo judeu que tem sido espalhado por causa da sua desobediência, do seu pecado e da sua obstinação. Mas na Bíblia toda, tá, gente? Isso aí está na Bíblia toda, do começo ao fim. Se você quiser conferir dezenas e dezenas, se não centenas de passagens, falando especificamente sobre esse espalhamento e o futuro ajuntamento prometido, pega meu livro que está ali na livraria, Arrebatamento Antes da Tribulação. Eu trouxe apenas 10, eu não pude trazer mais, 10 de cada título, então vocês vão lá e pegam, tá? E estudem, leiam, vejam o assunto e confiram com os próprios olhos. Mas eu vou citar apenas um texto que eu acho que é suficiente para mostrar a ligação direta com essa promessa recorrente do Antigo Testamento sobre esta futura salvação, recolhimento, ajuntamento do povo judeu na terra de Israel, para que finalmente possam adorar a Deus em Jerusalém em paz e sem temor. Ô glória! Isaías capítulo 27,
Isaías 27. Eu vou ler na versão revisada da imprensa bíblica, tá? Isaías 27, versículo 12 e 13, diz assim: naquele dia, sempre falando deste futuro dia, que não é necessariamente um dia de 24 horas, eu espero que vocês saibam disso, mas ele se refere ao tempo. É um tempo em que vários eventos se desenrolarão em cadeia, e normalmente ele é chamado mais tecnicamente de dia do Senhor, que não é um dia de 24 horas, mas é um período em que Deus intervirá na terra através de diversos eventos em cadeia, tá? Ele começa num ponto e termina depois de um período, mas é chamado de o dia do Senhor. Nesse dia, naquele dia, o Senhor padejará o seu trigo, desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, amém, gente? Sereis escolhidos um a um, e naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, região ao norte de Israel, e os que foram desterrados para a terra do Egito, região ao sul de Israel, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Oh, glória! É apenas um texto que mostra a ligação direta com Mateus 24, 29, 30 e 31. Essa promessa recorrente de que um dia se tocará uma grande trombeta, os filhos de Israel, desterrados, levados cativos, sequestrados, no período da tribulação. Eu não estou falando nem do que está acontecendo agora, tá? Mas no período tribulacional, tais coisas se repetirão, só que com mais intensidade, porque tudo no período da tribulação é muito, é superlativo. É um terremoto como nunca houve desde que há nação sobre a terra. É um tempo de angústia como nunca houve nem jamais haverá. É sempre assim, é sempre assim. Então, no período da tribulação, essa promessa vai se cumprir. Ele está falando agora, nesse momento, para o povo judeu. Embora a gente pudesse falar muita coisa aqui dentro de Mateus 24, eu não quero fazer isso hoje, não quero fazer isso agora, mas eu queria apenas usar isso como introdução, como eu falei, para falar que a igreja não é o Israel de Deus. Só um teste, experiência. Parece que tem um problema nesse microfone, hein, gente? Vou dizer de novo: a igreja não é o Israel de Deus. Diga amém pela fé. Só desfaça. Agora, por que eu disse isso? Porque eu sei da confusão generalizada no corpo de Cristo. E isso começou há muitos anos atrás, através de um grande homem de Deus chamado Justino Mártir, que quando escreveu uma carta para um judeu chamado Trifo ou Trifão, ele usou a expressão verdadeiro Israel para se referir à igreja, pensando que estava interpretando corretamente Gálatas 6,16. De lá para cá, isso não saiu do imaginário popular evangélico. Então nós achamos, equivocadamente, que nós somos o Israel de Deus. E talvez por isso é que nós acabamos nos confundindo em relação a muitos textos que falam de que há uma promessa divina de que Israel um dia vai comer o pão que o diabo amassou. Eles vão ser atribulados, eles vão experimentar um juízo, muitos flagelos virão sobre a terra dos judeus. Não, a tribulação não é somente para os judeus. Eu vou mostrar isso para vocês aqui hoje à tarde, se eu conseguir, e vocês vão ver, tá? Mas a tribulação não é só para os judeus, mas os judeus estão no começo da fila. Por quê? Porque para quem muito é dado, muito será cobrado. Então vem tribulação primeiro para o judeu, depois para o gentio. Se for glória, honra, incorruptibilidade, primeiro para o judeu, depois para o gentio. Mas o judeu está no começo da fila. Quantos estão entendendo? É exatamente por isso que a gente tem que entender certas frases, versículos, textos, para que não nos confundamos ao interpretar as profecias. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de Gálatas capítulo 6 que eu falei. Abre lá, Gálatas 6,16. Gálatas 6,16. Todo mundo achou? Tá, seguinte. Eu vou ler o versículo 16, e daqui a pouco a gente vai passear dentro do capítulo 6, e vamos pular para o 5, depois para o 2, só para a gente observar algumas coisas que Paulo vem falando em contexto sobre o mesmo assunto.
Mas é aqui que se encontra a expressão mal interpretada, no meu entendimento, no meu ponto de vista, que o povo tem usado para dizer que a igreja é o Israel de Deus. O versículo, por si só, ele diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sem querer ser muito técnico, eu sei que na palavra grega, que aqui foi traduzida por i, existem algumas implicações gramaticais que, em determinados casos, essa palavrinha poderia ser traduzida de uma forma diferente. Eu prefiro acreditar que ela foi traduzida corretamente aqui, não porque seja como ela é traduzida a maior parte das vezes no Novo Testamento, mas porque parece fazer mais sentido assim, até pelo contexto, que é por isso que a gente vai ler alguns outros versículos para entender isso melhor. Mas considerando que a tradução está correta, e que essa versão que eu acabei de ler, que também está aparecendo aí para vocês, seja a correspondência correta em português, observe que o próprio versículo, na tradução que nós acabamos de ler, já mostra que essa interpretação estaria errada. Porque ele diz: a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, e no versículo anterior ele está falando sobre a regra do novo nascimento, independente de circuncisão ou incircuncisão. Quem anda na regra do novo nascimento, ele diz: quem andar de acordo com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Se ele está falando dos que nasceram de novo, independente de circuncisão e circuncisão, se ele está falando da regra do novo nascimento, ele está falando da igreja. Então ele diz: paz e misericórdia seja sobre eles, sobre o corpo de Cristo, sobre o povo que nasceu de novo, que é a igreja do Senhor. Se o Israel de Deus fosse a igreja, ele não deveria ter colocado o texto da forma que ficou, sobre eles e sobre o Israel de Deus, demonstrando que são dois grupos diferentes. Ele deveria ter colocado sobre eles, que é o Israel de Deus. Quantos vocês estão me ouvindo? Então você observa já que pela tradução que nós estamos usando, já há uma identificação de que são dois grupos. Mas se alguém se levantar falando questões mais técnicas do grego, você vai poder mostrar o contexto e confirmar de que essa tradução, com certeza, deve ser a mais correta. Porque se você observar o contexto, eu vou abrir aqui para a gente ver os versículos anteriores. No versículo 14, ele diz: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Qual é o problema? É que as pessoas, quando leem a palavra circuncisão, automaticamente elas acham que tem que substituir pelo conceito de povo judeu. Como se a palavra circuncisão estivesse substituindo o povo que pratica a circuncisão. Eu sei que isso acontece em alguns outros lugares do Novo Testamento, mas a gente tem que ficar atento ao contexto e como a palavra está sendo usada ali. Nesse caso, Paulo não está usando a palavra circuncisão para se referir aos judeus. É por isso que algumas pessoas pensam que quando ele diz nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, ele pensa que Paulo está dizendo: não importa se você é judeu ou se você é gentil. Mas não é isso que ele está falando. Em primeiro lugar, se você observar, se você lembrar do contexto de Gálatas, Paulo está escrevendo essa carta às igrejas da região da Galácia para alertá-los do perigo dos judaizantes. Os judaizantes estavam causando confusão na igreja, querendo fazer com que os gentios convertidos guardassem a lei de Moisés, se circuncidassem, observassem o sábado, seguissem a regra dietética dos judeus e por aí vai. Então Paulo está indignado, está perplexo com eles, que tenham começado no espírito e parece que estão se aperfeiçoando agora na carne, e ele começa a repreendê-los, e ele fala muitas outras coisas importantes. Quando ele menciona aqui a circuncisão, ele não está nem de longe querendo fazer referência ao povo judeu. Ele está falando dos gentios da Galácia que caíram na besteira de acreditar nisso e se deixaram circuncidar. Como é que a gente sabe? Porque ele diz, no versículo 11, se você observar, ele fala: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes. Ele não está falando então de alguma coisa que aconteça na comunidade judaica, porque no judaísmo os bebês são circuncidados no 8º dia de vida.
Como é que um bebê poderia ser constrangido a se circuncidar? Ele não está falando de judeus, ele está falando de gentios adultos que pensam por si mesmos, andam com as próprias pernas, que ficam constrangidos a se circuncidar, porque acham que essa visão é a mais bíblica, a mais correta, a mais espiritual, pela influência dos judaizantes. Então observe bem, ele continua: vos constrangem a circuncidar-vos. Agora, eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo nos livra de toda a lei de Moisés. E aí no versículo 13 ele fala: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, ele está falando de gente grande, adulto, gentil, porque se fosse judeu, já estava circuncidado desde pequenininho. Amém, gente? Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna. Eu sou cearense. Então, ele está falando do quê? De gentios que caíram na lábia dos judaizantes, ficaram constrangidos e se deixaram. Quantos entendem que o texto está mostrando que ele fala de gentios circuncidados? Percebeu isso? A falta de prestar atenção, a falta de atenção no contexto acaba causando isso com a gente, né? A gente se perde. Aí ele diz, 13: nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Em outras palavras, eles querem poder dar o testemunho. Trouxe mais 20 para a visão. Né? Consegui fazer com que mais 20 gentios se circuncidassem segundo a lei de Moisés. Oh, glória! Uma coisa diabólica, mas que para eles era muito importante. E Paulo está indignado falando que isso é errado. Então quando ele chega no versículo 15, que ele diz: pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, e sim o ser nova criatura, ele está falando dos gentios da igreja da Galácia, que se deixaram circuncidar. Isso gerou uma divisão na igreja, e agora uns estavam se achando mais espirituais, mais na visão, mais bíblicos do que os outros. Aí ele disse: rapaz, quer saber a verdade? Se circuncidar não vale nada, ficar incircunciso não tem valor nenhum. O que importa é ter nascido de novo. Ele não está falando dos judeus. Aí é por isso que ele diz: e eu vou dar a minha bênção só sobre quem merece. Ele diz: paz e misericórdia sejam sobre estes, que andam com esta regra, que valorizam o mais importante, que é o novo nascimento. Aí diz que essa bênção caia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então isso significa que tem um Israel de Deus e tem um Israel, não gentios, mas um Israel que não é de Deus. Isso não deveria ser novidade para nenhum de nós. Amém, gente? Existe um Israel na época de Paulo e na nossa época também, tá? Na época de Paulo e na nossa época também, sempre houve um Israel que não agradava a Deus, sempre rejeitando a justiça que vinha de Deus, tentando estabelecer a sua própria, rejeitando o conselho de Deus, em si mesmados, se sentindo filhos de Abraão, como se nunca fossem escravos de ninguém, e rejeitaram o autor da vida. Há muitos testemunhos negativos contra o povo judeu, o que é uma pena para eles mesmos. E eu sei que eu não tenho nada a ver com isso, eu sou cearense brasileiro. Não sei se meus antepassados foram de alguma tribo de Israel. Há quem pense que sim, minha tia já falou sobre isso, mas não estou nem aí. O que eu quero dizer é que quem falou essas coisas que eu estou repetindo aqui publicamente não foram gentios. As críticas ao povo judeu são feitas por escritores judeus, profetas judeus, apóstolos judeus, Jesus que é judeu. São críticas internas, são questões familiares. A gente tomou conhecimento porque as publicações literárias hebraicas ficaram públicas. É patrimônio da humanidade agora. Agora eu sei, eu estou sabendo da confusão. É por isso que a gente sabe. Mas não é a gente que está criticando eles, falando mal, é antissemitismo. Não, a gente está relatando um fato. Para ser bem sincero com vocês, eu acho que tem muito preconceito dentro da igreja evangélica em relação aos judeus. Tem muita gente que não aceita os textos bíblicos que demonstram claramente que a salvação vem dos judeus. Foi Jesus quem disse isso. Lá em João capítulo 4, versículo 22, falando com aquela mulher samaritana, ele disse: olha,
a salvação vem dos judeus. Ô glória! Porque vem mesmo. Na verdade, Paulo chega a dizer que os gentios que nasceram de novo são devedores. Eu vou até ler essa passagem lá em Romanos capítulo 15, no versículo 27. Paulo diz assim, disse que algumas igrejas dos gentios estavam juntando dinheiro para mandar oferta para os irmãos pobres, santos pobres, na cidade de Jerusalém, na Judéia. E aí ele, comentando sobre isso, ele diz no versículo 27, isto lhes pareceu bem, e para falar a verdade, são mesmo seus devedores, falando que os gentios salvos eram devedores dos judeus pobres. Aí ele fala por quê? Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Diz amém, crente? E lá no versículo 28 de Romanos capítulo 11, Paulo diz assim, olha, para falar a verdade, quanto ao evangelho, os judeus são inimigos por vossa causa, porque eles não aceitavam que gentios, que não seguiam a lei de Moisés, que não faziam nada que eles faziam a vida inteira, pudessem ser salvos assim de graça, né? Sem dar nada em troca. Eles achavam injusto. E por causa disso, os judeus acabaram se tornando inimigos do evangelho, por causa dessa bênção que veio sobre os gentios. Aí ele diz, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Mas é interessante que no mesmo versículo, Paulo chame eles de inimigos e amados. Ele começa dizendo, são inimigos, aí ele termina, são amados. O que significa? No meu entendimento, essa deve ser a atitude de todo cristão com um pingo de juízo. Ainda que eles sejam nossos inimigos, não porque queremos lutar contra eles, ou porque tenhamos aversão ao povo judeu, mas eles antipatizam de nós. Ainda que sejam nossos inimigos, não podem deixar de ser amados. São inimigos amados. Repete aí para eu ouvir, vai. Inimigos amados. Amém, gente? Lembrando que eles não são inimigos porque nós queremos, é porque eles rejeitaram a Cristo, a bênção veio para os gentios e isso gerou essa antipatia. Tanto que o próprio Paulo usava isso para tentar ganhar alguns da sua nação. Ele enfatizava em alguns momentos o seu ministério entre os gentios, para que ele pudesse colocar em ciúmes os judeus, para quem ele também tinha a comissão de pregar, porque ele foi chamado para falar para judeus e para gentios. Mas é interessante que a gente observe a atitude de Paulo nessa situação. Agora, eu acabei de ler Gálatas capítulo 6, a gente viu o contexto, ficou claro que o Israel de Deus ali não é o povo judeu, mas se nós quiséssemos explorar um pouco mais da carta, eu acho que ficaria de forma irrefutável a afirmação, porque ele repete basicamente o mesmo argumento em alguns outros lugares. Inclusive vai nos ajudar a entender a expressão de Paulo, Israel de Deus, classificando um grupo seleto de judeus e israelitas dentro da massa maior do povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, nos israelitas tem um Israel menor, uma seleção muito específica, que é o Israel de Deus, que é aquele que agrada a Deus, e tem esse povão israelita que está fora da vontade de Deus. No capítulo 5 de Gálatas, por exemplo, no versículo 2, ele diz assim, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, opa, eu lembro disso aí, parece que a gente acabou de ler lá em Gálatas capítulo 6, não foi? Pessoas que se deixam, está falando de gentios, gente adulta, que pensa por si só, ele está falando de circuncisão desnecessária, que os judaizantes estão trazendo para as igrejas dos gentios. Aí ele diz, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está falando com o gentio, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vocês que procuram se justificar na lei de Moisés, da graça decaístes. Eu quero lembrar que Paulo não está dizendo que quem se circuncidasse estaria perdido, tinha perdido a salvação e ia para o inferno. Não é nada disso, porque o próprio Paulo, lá em Atos capítulo 16, ele circuncidou Timóteo, que era filho de uma judia, mas tinha um pai grego.
E o texto lá diz que ele fez isso por causa dos judeus da região, que sabiam que o pai dele era grego. Não foi por causa de Timóteo, para o bem espiritual do seu discípulo, pois ele precisava experimentar as bênçãos num nível mais profundo, e não tem como sem a circuncisão. Não, gente, nada a ver. Ele circuncidou por uma estratégia evangelística. Ele sabia do preconceito do povo da raça dele, aí ele diz, bora fazer isso que é melhor, vamos evitar dor de cabeça. Não é porque ele achasse que fosse uma coisa espiritual. Tanto é que ele diz aqui que aqueles que se circuncisam, tentando se justificar diante de Deus. Não foi isso que ele fez com Timóteo. Tanto é que lá mesmo no texto, eu acho que é bem aqui, ele vai dizer que, não é aqui, daqui a pouco a gente vai ler, se eu não me engano no capítulo 2, ele vai mencionar que foi a Jerusalém, levou Tito, que era grego, e mesmo assim, Tito não foi constrangido a se circuncidar. Os irmãos da Galácia estavam sendo constrangidos, como a gente leu, estavam se deixando circuncidar por causa desse constrangimento. Não tinham resposta, não tinham como entender, não sabia se era preciso, se era uma coisa realmente que Deus queria. Eles não tinham como responder os judaizantes. Então Paulo ele tem um entendimento muito mais profundo. É por isso que Paulo está tentando libertar os irmãos. Mas nem tudo o que Paulo diz é uma coisa fácil de entender, ainda mais para um judeu, ainda que seja convertido. Pedro lhe disse, rapaz, eu acho que eu não entendi não. Pedro disse, olha, eu sei que é de Deus, mas tem umas coisas difíceis de entender. O próprio Pedro foi confrontado por Paulo, como ele registra no capítulo 2 de Gálatas, dizendo que Paulo repreendeu. Porque Pedro, que era coluna na igreja de Jerusalém, Paulo pergunta, como é que tu sendo judeu, obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque Pedro era judeu, vivia como gentil porque estava sendo liberto, Deus estava tratando com ele estava muito resistente, mas estava começando a se abrir, comendo com Cornélio, comendo com gentios, mas quando ele via que o pessoal vinha da igreja dele, disse, é melhor eu sair porque eu não vou saber explicar isso. Então Pedro estava inseguro, mas Pedro, na igreja de Jerusalém, fazia com que os gentios se circuncidassem, quando eles se convertiam, por questões culturais. Aí Paulo diz, tu és judeu, mas vive como gentil, agora lá em Jerusalém, tu obrigas os gentios a viverem como judeu. E Pedro deve ter pensado aquilo ali durante muitos anos, né? Ficou imaginando o que é que Paulo realmente queria dizer. Então Paulo, ele era muito firme, porque ele sabia profundamente o que era necessário e o que não era. E que embora a salvação venha dos judeus, como Jesus Cristo falou, você não precisa virar judeu para continuar salvo. Amém, gente? Não precisa virar judeu, não precisa guardar os costumes de Israel, dos judeus, você não precisa fazer absolutamente nada que seja estabelecido na lei de Moisés. E aqui no texto de Gálatas 5, Paulo continua, versículo 3, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes vós, que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, olha o que ele vai dizer aqui, basicamente a mesma coisa que a gente viu lá em Gálatas 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ou seja, o importante é nascer de novo. E no capítulo 2, a epístola aos Gálatas como um todo é muito interessante, mas eu quero pensar apenas esses textos. No capítulo 2, ele acrescenta um pouco mais aqui a equação, dando ainda mais luz do que ele sentia pelo que os judaizantes estavam fazendo com o corpo de Cristo. Paulo estava indignado. Vai chegar um momento que ele vai falar uma coisa que o pessoal, quando foi traduzir, não sabia como colocar e procuraram palavras mais leves. Mas Paulo está dizendo assim, se vocês acham que é importante fazer a circuncisão, por que vocês não arrancam logo tudo? Aí nas nossas Bíblias ficaram, antes se mutilassem, que se cortem, mas não tem uma expressão clara como o texto original diz. Paulo está indignado com essa tolice dos judeus de achar que os gentios que são salvos têm que fazer a circuncisão. E aqui no capítulo 2 a gente vai entender um pouquinho do que Paulo sente pelas palavras que ele usa. Olha o que ele diz no versículo 1. 14 anos depois eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios. Em particular aos que pareciam ser de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar. E isto por causa dos falsos
irmãos, por causa dos falsos. Por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem por uma hora nos submetemos. E não nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Porque quando você abre concessão ao erro, você está dando a falsa impressão na cabeça do opressor de que você entende que aquilo é certo. É por isso, gente, que a gente não pode obedecer a toda e qualquer ordem de uma autoridade, seja ela eclesiástica, civil ou familiar. Eu sei que tem muita gente que não entende isso, mas às vezes quando a ordem te leva a desobedecer o que Deus diz, você tem dever de consciência de desobedecer em nome de Jesus. Você está me ouvindo? Se uma autoridade dissesse que está proibido pregar o Evangelho, qual seria a resposta que a gente iria dar? A mesma que Pedro e João deram às autoridades de Israel. Não é justo obedecer aos homens se as ordens dos homens nos fazem desobedecer a Deus. Lembra Nabucodonosor, quando tocou aquela trombeta diante da estátua, que era obrigado a se curvar? Homens estavam dispostos a morrer, mas não obedeceriam uma ordem que fere a vontade de Deus. É o dever de consciência. Ah, mas o marido disse que eu não devo ir mais para a igreja, que se eu for para a igreja, ele vai me pegar. Mas o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25? Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes pelo contrário, façamos admoestações, e tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. Você não precisa estar viva e morta dentro da igreja, porque se você é casada, você está dividida. Se está solteira, se dedique ao Senhor, se santifique na carne e no espírito. Mas se está casada, a Bíblia diz, está dividida. Tem que agradar o marido. Você não pode estar viva e morta na congregação, mas não pode deixar de ir para a igreja por causa de uma ordem dessa. Ah, mas se ele quiser me bater, Natan, corra, minha filha, corra! E ligue para a polícia, tá? Ah, eu vou chamar o pastor. Para quê? Isso não é questão de aconselhamento pastoral, não. Isso é caso de polícia. Marido que bate em mulher, além de ser safado, covarde, endemoniado, pode morrer do próximo almoço envenenado. Eu não estou dizendo que é para fazer isso não, viu, gente? Hoje em dia o pessoal se esforça para entender o pregador errado, né? Não estou dizendo isso não, saiu assim, saiu. Mas não existe uma desobediência civil. Eu não vou entrar nesse assunto, já falei até demais do meu gosto, mas eu só quero que você entenda que existem situações como estas que não podemos nos submeter nem por uma hora, para que a verdade prevaleça. Se você obedece o marido que te proíbe a ir à igreja pelo menos uma vez por semana, você está mostrando para ele, e no subconsciente dele isso vai ficar impresso, de que você não valoriza tanto a palavra de Deus como você dizia, que não é tão importante assim congregar como você supunha, que tanto faz ir como não ir, o importante é agradar o marido. Vai nessa e você se lasca. Às vezes é melhor sofrer por um curto espaço de tempo do que você ceder para buscar a paz e sofrer permanentemente depois. Você está fortalecendo o gosto, a garra do inimigo, do opressor. Você não pode fazer tudo o que é ordenado a você fazer. Vocês estão entendendo, gente? Seja um policial, seja o presidente, seja quem for, você tem que aprender a ficar firme naquilo que você crê e desobedecer. Agora também não é xingando o marido não, sai daqui endemoniado até com um cão dos couro. Não é assim, né? Você vai dar o seu testemunho, crente, com o fruto do Espírito, mas não pode obedecer tudo, não pode obedecer tudo. Amém, gente? Vamos seguir. Então você observa que aqui na Epístola aos Gálatas, Paulo ele demonstra indignação àqueles que estavam perturbando a igreja dos gentios, né? E ele os chama, eu não sei se você observou isso, ele os chama de falsos irmãos. É exatamente por isso que no final da carta, porque ele vem nesse mesmo tom de indignação do começo ao fim. Quando chega no final, aí ele vai e abençoa os judeus que não são falsos. Aqueles que ele chama de Israel que agrada a Deus. É o Israel de Deus e os falsos.
porque esses que estavam se intrometendo na igreja dos gentios eram judeus, mas Paulo os chama de falsos irmãos, que queriam colocar sobre a serviço dos discípulos uma coisa totalmente desnecessária. Amém, gente? Se não entendermos essa diferença, a gente vai se confundir em textos de Daniel, em textos do Antigo Testamento, até textos dos Evangelhos, falando sobre essa tribulação que está predestinada para vir sobre o povo judeu, porque a gente não entende a posição do povo judeu incrédulo hoje, diante de Deus. Então, o que é ser judeu de fato e de verdade? Bom, na perspectiva paulina, né, no ponto de vista de Paulo, a gente consegue discernir o que ele achava. Por exemplo, Romanos, capítulo 2, nos versículos 28 e 29, a gente vê Paulo tecendo aqui um comentário interessante. Romanos 2, 28 e 29. Essa versão que está aparecendo aí, que é a versão que eu gosto de usar para pregar, ela diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Embora a palavra apenas não apareça no texto original, e eu suponho que vocês devam usar a versão Almeida Corrigida fiel, né, porque é uma tradição na Assembleia, ela não vai ter o apenas. As versões de vocês não têm o apenas? Está sem o apenas por aí? Só os vivos, por gentileza, sem tumulto. A versão de vocês está sem o apenas ou não, gente? Tá. Eu só quero dizer isso porque uma pessoa mais estudiosa depois pode pensar: mas na minha versão não tem o apenas, porque eu vou enfatizar o apenas, mas eu acredito que os tradutores colocaram nessa versão o apenas, porque o contexto, como se pode ver, ele está querendo dizer isso. Paulo está falando dos judeus de uma forma geral, e não de supostos judeus espirituais, como muita gente boa interpreta esse versículo, pensando que Paulo está dizendo que os judeus de verdade não são aqueles da terra de Israel, mas os que nasceram de novo. Não é esse o seu intuito. A gente sabe que Paulo está falando de judeus descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, porque o contexto mostra isso. Nessa versão que está sendo utilizada, fica mais claro, porque há um acréscimo interpretativo com a palavra apenas. Mas para você saber que ele está falando dos judeus, veja, por exemplo, o versículo 17, que é mais ou menos quando começa essa porção aí, onde ele vai tratar especificamente desse assunto. Ele diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e aí ele começa a falar. Então veja que ele está, nesse momento, se dirigindo aos judeus crentes da igreja de Roma. Judeus crentes. E aí ele vai corrigir alguns pontos, e ele vai falar bastante coisa. Quando chega lá no finalzinho, no versículo 28 e 29, ele vai explicar o que ele quis dizer com tudo isso. Então ele diz: porque não é judeu aquele que o é apenas exteriormente. E no versículo seguinte ele diz: e circuncisão não é aquela que é somente na carne. Judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é aquela que é no coração. Quantos estão acompanhando? Então ele está dizendo: ser judeu de verdade não é ser judeu por fora. Porque minha ascendência genealógica, eu sou filho carnal de Abraão, Isaque e Jacó, nunca fui escravo de ninguém, sou filho de Abraão. Então Paulo está mostrando que dentro de Israel tem um Israel que é de Deus, mas tem um Israel que foi rejeitado, endurecido parcialmente. Veio um endurecimento parcial a Israel até o tempo se completar para os gentios, mas parte de Israel estava endurecida. Que é disso que ele está falando, que há uma seleção dentro do povo judeu, e esse judeu verdadeiro é somente esse que nasceu de novo. Que é por isso que ele diz: o verdadeiro judeu não é aquele que o é só por fora, na carne, por causa da sua ascendência genealógica, é aquele que o é por dentro, porque nasceu de novo, porque teve uma mudança na natureza. E ele diz: a circuncisão verdadeira não é aquela que é apenas somente na carne, mas é aquela que aconteceu no coração. Ou seja, o judeu que teve a transformação do seu coração, porque Deus prometeu que ele faria um transplante espiritual do coração, tirando aquele de pedra e colocando um coração de carne. Todos aqueles que experimentaram essa mudança são uma nova criatura. E se é judeu, para Paulo, esse é o verdadeiro judeu, é o Israel que agrada a Deus. Amém, gente? Esse é o Israel de Deus. E vocês devem lembrar que Paulo usa essa mesma linguagem em outros lugares. Às vezes a gente não percebe, mas eu vou lembrar, citando aqui parcialmente um texto,
de Romanos, capítulo 9, versículo 6. Inclusive o capítulo inteiro de Romanos 9 é só para tratar sobre isso. E muita gente boa até hoje não percebeu, porque acha que Paulo está falando sobre salvação individual, como se Deus escolhesse pessoas para ir para o céu e escolhesse indivíduos para queimarem no inferno para alegrar o coração do Criador. Como se isso fosse o que Paulo está tratando ali, mas não é. Do versículo 1 ao versículo 5, Paulo faz a introdução do capítulo 9 e ele demonstra que quer expressar o seu pesar, a tristeza incessante do seu coração a respeito dos seus irmãos, segundo a carne, que são israelitas, pertence-lhes a glória, as alianças, deles são os patriarcas, deles descende o Cristo. Paulo está expressando a dor do seu coração pelos judeus. Aí quando chega no versículo 6, depois dessa introdução, ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Opa! Então quer dizer que Paulo distingue israelita de israelita. Para ele nem todo judeu é igual. Porque para Paulo, no seu conceito, na teologia paulina, só é judeu de verdade quem nasceu de novo. Amém, irmãos? E eu sei que as pessoas poderiam perguntar: então qual é a vantagem de ser judeu? O próprio Paulo já fez essa pergunta em capítulos anteriores do livro de Romanos. Se você abrir lá no capítulo 3, ele diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele diz: muita, sob todos os aspectos, mas principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas não para aí, olha o que ele diz: e daí? Se alguns judeus não creram, a incredulidade individual destes judeus vai invalidar, vai desfazer a fidelidade de Deus? Não. Então o que Paulo está fazendo? Paulo está distinguindo judeu de judeu. Paulo está dizendo que tem um Israel que é de Deus, mas tem um Israel que não agrada a Deus. Para Paulo, o judeu verdadeiro não é aquele que é só fisicamente, pelo lado de fora, no homem exterior. Ele diz: judeu verdadeiro é aquele que é por dentro, porque nasceu de novo. Circuncisão verdadeira não é aquela que foi feita somente na carne, mas é aquela que acontece no coração. Porque nem todos de Israel, diga nem todos, nem todos de Israel, diz Paulo, são de fato israelitas. E é interessante, eu vou até ler essa passagem, porque eu acho que ela traz mais luz, tem muitos pontos importantes, não vou poder me aprofundar, tá? Mas do versículo 6 até o versículo 13, em Romanos 9, quando ele diz isso, que ele distingue israelita de israelita, dizendo que tem um Israel que é de Deus e um Israel que não agrada a Deus, ele começa dizendo no versículo 6, não pensemos que foi a palavra de Deus que falhou, porque nem todos de Israel são de verdade israelitas, de fato, no padrão que Deus quer, né? Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Não é porque são descendentes de Abraão que são todos seus filhos. Eu fico imaginando como é que um judeu se sentia quando ouviu Paulo dizendo isso. Ele está doido? Como é que vai dizer para mim que eu sou descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e está dizendo que não é só por isso que eu sou filho dele? E ele explica o que ele quer dizer. Não é porque são descendentes de Abraão que são todos filhos dele. Porque está escrito: em Isaac será chamada a tua descendência. Quem pensa carnalmente, naturalmente falando, poderia pensar que Paulo está dizendo que os descendentes de Isaac, todos os que nasceram fisicamente dessa linhagem, são filhos de Abraão e que serão considerados filhos de Deus, e que os são descendentes de Ismael, não são filhos da promessa, não são herdeiros de Abraão e não são considerados filhos de Deus. Mas não é isso que Paulo tem em mente. Paulo está dizendo que nem todos de Israel. Ele não está falando do mundo, ele não está falando dos gentios, ele não está falando dos ismaelitas, ele está dizendo nem todos de Israel são de fato israelitas. E o que ele quer dizer com em Isaac será chamada a tua descendência? Porque Isaac não nasceu naturalmente, Isaac nasceu pela palavra de Deus. Deus disse: por esse tempo virei e Sara dará à luz um filho. A palavra da promessa gerou Isaac,
que é por isso que lá em Gálatas capítulo 4, do versículo 22 ao 25, Paulo diz que essas duas mães, Sara e Agar, são duas alegorias. E ele diz que há aquele que nasceu do Espírito e há aquele que nasceu da carne. E o que nasceu da carne, no caso Ismael, perseguia o que nasceu do Espírito, se referindo a Isaac. E ele diz que os seus compatriotas segundo a carne, isso está lá em Gálatas capítulo 4, tá, gente? Não, eu preciso ler, alguns de vocês talvez nem vão acreditar. Vamos dar uma olhadinha lá, rapidinho. Capítulo 4, Gálatas. Rapidinho. Todo mundo achou? Depois vocês leem o contexto completo, tá? Do 21 até lá embaixo, até o 31 talvez. Eu acho que vale a pena. Mas eu já falei parte do que se encontra aqui nesse texto. Eu quero apenas que vocês observem o que está escrito no versículo 25. Olha o que ele diz. Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde, já que são duas alegorias, como ele fala aí, por exemplo, no versículo 24, né? Aí ele diz, Agar corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Opa, o que é que Paulo está dizendo? Que os israelitas que não nasceram de novo, para ele, são filhos de Agar, são escravos. E quem não nasceu de novo, por mais que seja descendente de Abraão, não é considerado como filho de Abraão, não é considerado como filho de Deus, que é por isso que nem todos de Israel são de fato israelitas. E é muito forte Paulo dizer isso aqui, porque ele está comparando os filhos de Abraão a filhos de Ismael, a ismaelitas, filhos de Agar, escravos. Ele diz, Jerusalém, do jeito que está presa, escrava e não enxerga um palmo na frente do nariz. Então, é isso que Paulo tem em mente quando ele diz o que nós lemos lá em Romanos capítulo 9. Nem todos de Israel são de fato israelitas. E ele diz mais, ele não para ali. Ele vai em frente e diz, porque como está escrito, em Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, no exemplo do nascimento de Isaque, quem nascer como Isaac nasceu, pelo Espírito, como ele diz em Gálatas 4, pela palavra da promessa, como ele diz aqui em Romanos 9, quem nascer da palavra, quem nascer do Espírito, este sim vai ser considerado filho de Deus. Versículo 7, nem por serem, Romanos 9, 7, tá? Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Como está escrito, em Isaac será chamada a tua descendência, pelo exemplo do nascimento de Isaac, que foi sobrenatural. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como filhos de Deus, como descendência, os filhos da promessa, porque nasceram da palavra. Afinal de contas, a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. O que é que Paulo está dizendo? Que existe um Israel de Deus, mas existe um Israel que não é de Deus. O Israel de Deus não é a igreja. São os judeus que nasceram de novo pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, que fazem parte da igreja. Porque o mundo está subdividido nessa dispensação que nós vivemos apenas em 3 grupos: judeus, gentios e a igreja de Deus. É judeu, é crente, está na igreja. É gentil, é crente, está na igreja. Se você é judeu e não crê, você é o Israel que não é de Deus. Se você é judeu e crê, você é o Israel de Deus. Amém, gente? Lembre-se que há uma promessa de uma retribuição divina para com o povo judeu por causa dos seus pecados e da sua obstinação. Jesus disse isso. Em Lucas capítulo 21, no versículo 23, ele disse, falando do período tribulacional, tá? Ele disse: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. De quem ele está falando? É a igreja? Não, né, gente? De quem ele está falando? De Israel. Então vai ter ira contra este povo. Aí você diz, ele não explica mais? Explica. No versículo anterior ele havia dito, porque estes dias do período tribulacional são de vingança. Deus, o vingador, vai prestar conta com o seu povo e vai cumprir tudo o que está escrito.
Por que você acha que depois ele vai dizer que nesse momento em que o anticristo invadiu o lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja? Porque está previsto um período como nunca houve nem jamais haverá. Jeremias capítulo 30, versículo 7, chamaria de o tempo de angústia para Jacó. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não sei como é que o povo consegue colocar a igreja de Deus num lugar desse. Só pode ser por falta de compreensão de questões básicas, como essa divisão da humanidade em 3 classes, em 3 grupos. Para pensar que nós somos o povo de Daniel, que nós somos o povo de Israel, o Israel de Deus. Que é por isso que gera essa confusão generalizada. Mas, por exemplo, em Daniel capítulo 12, no versículo 1, falando da tribulação, o anjo conversava com Daniel e dizia: nesse tempo, falando do tempo da tribulação, se levantará Miguel. Quem é Miguel? O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel. Quem é o povo de Daniel, gente? É os assembleanos? Os batistas? Os presbiterianos? É os judeus, gente. Ele está falando dos judeus. Mas vocês sabem que tem gente que usa esse texto para dizer que somos nós? Vocês sabiam disso? Ei, estou falando com vocês, olha aqui para mim. Vocês sabiam disso? Tem gente que usa Daniel 12 para dizer, está previsto que o povo de Daniel vai sofrer no período tribulacional, achando que é por isso que a igreja tem que estar na tribulação. E não observam que é uma coisa que está sendo relacionada ao povo de Daniel. Ele está falando dos israelitas. E ele diz, haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, no período tribulacional, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E isso aqui nos lembra muito bem aquilo que Paulo falava sobre os judeus na epístola aos Romanos. Ele fala, inclusive, no capítulo 11, que muitos foram quebrados pela sua incredulidade. Mas se não permanecerem na incredulidade, Deus é poderoso para reenxertá-los novamente. Inclusive, ele chega a dizer no versículo 25, que por causa disso, todo o Israel será salvo. O período tribulacional tem diversas funções. Há muitos propósitos associados ao período tribulacional. Mas um deles que a gente não pode esquecer é o que se encontra aqui no capítulo 12 de Daniel, lá pelos versículos 7, do 5 ao 7, mas eu quero ler apenas o versículo 7, para a gente ganhar mais tempo. Ele diz o seguinte: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio. Que depois a gente juntando as contas, com o livro de Apocalipse capítulo 11, a gente descobre que ele está se referindo a 1260 dias, que é igual a 3 anos e meio, né? Contando aí o mês judaico de 30 dias. Então ele diz, isso acontecerá depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e quando, esse é o ponto, tá? É o que eu queria tirar desse texto aqui. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Peraí, quando é que tudo vai se cumprir? É até quando? Depois que se acabar a destruição do poder do povo santo. A construção aqui, a fraseologia talvez gere um pouco de confusão. Mas o que ele está simplesmente dizendo é que o período tribulacional vai quebrantar os judeus. O povo santo, aqui desse texto, é o povo de Israel. Do livro de Daniel, essa expressão se usa muito. Povo santo, lei santa, monte santo, templo santo. O tempo inteiro ele está falando isso. Quando ele diz o povo santo, ele está falando do povo de Israel. Um povo escolhido, um povo separado, com uma missão. Não importa se não cumpriram. A palavra de Deus não falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Não pensemos que a incredulidade deles desfaz a fidelidade de Deus. E Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ainda lhes pertence a adoção, a glória, as alianças, tudo. Só que eles estão em rebeldia. E a razão de a tribulação vir primeiro para o judeu e também para o gentil pecador é porque eles serão quebrantados, se arrependerão, confessarão Jesus como Senhor, o invocarão, Jesus virá do céu, matará o anticristo com o sopro da sua boca, descerá na sua terra em Israel e iniciará um período de reinado por toda a terra que durará 1000 anos. Que é por isso que quando Jesus ele entra em Jerusalém, eu tinha mais umas coisinhas para falar, mas eu acho que meu tempo já esgotou.
eu vou pular para o fim. Quando Jesus entra em Jerusalém, em Mateus 23, antes de começar aquele discurso do capítulo 24, que é o capítulo seguinte, eu não sei se vocês lembram, mas ele faz lamentos sobre a cidade de Jerusalém. Inclusive ele vai dizer que Jerusalém, em vez de ser a cidade do grande rei, vai ser chamada por ele de cidade que mata profeta. A cidade que mata os profetas. E lá pelo versículo 35, em Mateus 23, ele diz assim, não, eu vou ler o 34. Por isso eis que vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis, a outros crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Não dá para a gente explicar, mas Jesus está dizendo mais ou menos assim: todo justo que morreu em toda a Bíblia, desde o primeiro livro até o último, que é por isso que ele cita Abel e Zacarias, tem algumas questões técnicas aqui, mas não vale a pena a gente tocar nesse assunto, mas Jesus está responsabilizando os judeus pela morte de todo justo na terra, desde o primeiro livro até o último livro do Antigo Testamento, que o cânon terminava em 2 Crônicas, e ele está citando 2 justos mortos, um no primeiro livro, outro no último livro. Ele quer dizer que os judeus vão ser responsabilizados por isso. Olha que coisa forte. E aí ele continua: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre este povo. Eu sei que está escrito esta presente geração, mas isso pode confundir. A palavra grega original aí, ela pode significar 3 coisas pelo menos. Pode significar os meus contemporâneos que vivem na mesma época que eu estou vivo. Pode significar os filhos de um determinado progenitor, né? Vós sois geração de Abraão. E consequentemente pode significar a raça, como a gente dizia antigamente, ou o povo que procedeu daquele ancestral, tá? Então é mais provável que Jesus esteja falando do povo judeu, né? Para que todas estas coisas hão de vir sobre este povo. E aí no versículo 37 ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Pois está aí, a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora em diante já não mais me vereis, até que finalmente venhais a dizer: Baruch haba b'shem Adonai. Bendito és tu, pois vens em nome do Senhor. Jesus está conferindo o que as Escrituras dizem, porque ele está sendo rejeitado, ele vai ser crucificado, mas quando vier a tribulação, que tem como finalidade, entre tantas coisas que a tribulação vai fazer, mas um dos propósitos é quebrantar, destruir o poder do povo santo, para que eles baixem a cabeça, se humilhem e confessem Jesus. Quando eles fizerem isso, Deus enviará do céu o Senhor Jesus e os salvará. Amém, irmãos? Eu sei que existem muitas dúvidas e muitas coisas que vocês gostariam de perguntar, mas que essa palavra ela sirva de referência para os seus estudos a respeito do assunto. Tem muitos outros textos que eu não li, porque infelizmente não deu tempo, mas eu preciso encerrar porque meu tempo já se esgotou. Mas não se esqueça disso, não se esqueça disso. Nós, gentios crentes, compartilhamos das mesmas bênçãos com os judeus que se converteram. O Israel de Deus participa das mesmas bênçãos que nós, que estamos em Cristo Jesus. Mas você não está destinado a experimentar o que o povo judeu vai sofrer por causa da sua incredulidade, como está previsto na Bíblia. Ao ler textos que falem sobre a tribulação e a sua característica predominantemente judaica, não se confunda pensando que o texto está falando de você, da igreja ou dos salvos em Cristo Jesus. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Fica com essa palavra no coração. Obrigado pela paciência e pelo carinho. Até a próxima, em nome de Jesus.